Bom dia, Gi. Bom dia, Nileuza. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. 13 de junho. Bom dia, querida Maria. Bom dia, Catarina. Bom dia, Débora e Vinícius. Sejam bem-vindos aqui nessa segunda-feira. Me recuperando aqui de um quadrozinho difícil, mas estou firme. Estou firme em Cristo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Todo mundo bem por aí? Me avisem, porque não sei como é que tá aí em Portugal, Catarina, mas aqui, esse frio, quem tem problema de rinite alérgica, sinusite, tá difícil. Amém, Gisela? Eu também concordo que hoje essa live vai ser incrível. Bom dia, Dani, seja bem-vinda também. Aproveita, vocês que estão chegando, já envia aí o avião, já convida, curte, para a gente conseguir acessar bastante pessoas hoje, porque nossa profeta aqui do grupo, a Gisela, já determinou que hoje essa live vai ser incrível. Catarina, muito pólen, é verdade. E aqui nem é o inverno. Então, para quem tem problema alérgico, como eu tenho e outras pessoas, a gente está cortando um dobradinho aqui, mas Deus é por nós. Será bombástica, amém, amém. Até porque essas lives, elas saem daqui, vão até Belo Horizonte. Esses dias eu descobri que a Rádio Conexão FM tem sua sede em Belo Horizonte com a Sil. Conheci a história da Sil num livro incrível, que é esse aqui, ó. Vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre o livro enquanto vocês estão. Esse livro aqui, ó, da Rede Conexão Mulher, que você faz aqui uma brincadeira, né? Mas que é extremamente sério, porque ele fala de mulheres, são várias histórias de várias mulheres que venceram e que superaram muitos episódios na sua vida. E a Sil, de lá da Rádio Conexão FM, que está em Belo Horizonte, foi uma dessas mulheres, uma história maravilhosa. E esse programa dela, que começou através de uma história de superação, ele avança pela Europa, tem alcançado muitas pessoas lá em Portugal, em Lisboa, através da Rede Conexão Mulher. Catarina está na Espanha, que luxo. E esse final de semana eu aproveitei, que estava de molho, aceitei aí o convite da minha amiga e escrevi o meu capítulo, que ficou tão bonito, gente, que daqui a pouco, quando a segunda edição do livro for publicada, a gente vai conhecer, tá? Agora tá em Miami também, olha que maravilha o programa. Então é isso, gente, vamos começando por aqui. Eu não fiz nenhum merchan, mas falei de um projeto que eu acredito e dessa conexão maravilhosa que a Rede Conexão Mulher, através da Catarina Coelho, tem promovido na vida de muitas mulheres. Catarina é cristã e o trabalho dela, o propósito de vida dela é esse. É trabalhar e resgatar essas mulheres como eu, vocês e muitas mais que têm em sua história histórias que podem abençoar vidas de outras mulheres. E esse projeto, para quem está chegando aqui agora, no secreto, lugar de intimidade, ele nasceu no dia 15 de novembro e ele foi um projeto diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, porque a vida toda eu trabalhei com gestão e continuo trabalhando. Eu sou uma gestora, para quem não me conhece, porque essa live vai alcançar outras pessoas. Trabalho dentro da área de gestão hospitalar, com formação e com crescimento de líderes. Aqui eu tenho alguns líderes que trabalham comigo e que eu tive o privilégio de mentorear. E em novembro, Deus me chamou também para esse propósito na área da espiritualidade.
fiz uma formação em inteligência emocional e espiritual e comecei o No Secreto, e nós estamos indo para o 28º, a 28ª live desse projeto, que tem sido extremamente edificante. Toda segunda-feira a gente começa a semana discutindo e falando sobre um tema e abençoando as nossas vidas, porque eu sou extremamente abençoada, e todos que têm vindo para essa live, os que assistem ao vivo, os que assistem depois no meu canal do YouTube, segue lá o meu canal no YouTube, Faiga Marques, envia para outras pessoas, já estão todas as lives que eu fiz compiladas lá, e quem me conhece sabe aqui, ó, das minhas fichinhas. E nessa semana, porque eu digo, quando a gente para por conta de uma doença, e eu parei, né, desde quarta-feira, o que acontece? Deus vai trabalhando muitas coisas nas nossas vidas, né? E eu tenho guardado essas fichinhas, porque quem me conhece sabe da história das fichinhas, que todas as minhas lives elas estão compiladas numa ficha. E essas fichas do No Secreto, que já tem 28 fichas, Deus me mostrou que elas vão virar um livro, O Secreto, Lugar de Intimidade. Um livro mesmo de inspiração, um livro de devocionais, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque não é meu, o projeto é dele. Então vamos começar. Eu queria agora, porque eu faço esse corte aqui para poder a Sil saber que é a hora de entrar com o corte dela na live, eu queria agora dar bom dia para todos que estão chegando aqui, para os que já chegaram, para os que eu já cumprimentei, dizer que são todos muito bem-vindos. Quero dar bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que vão ouvir essa live em Portugal, que vão ouvir essa live em Miami, e a todos os que vão ouvir essa live depois, porque alguém te enviou, porque você olhou no meu Instagram, porque você chegou no meu YouTube. Que Deus te abençoe, que essa semana você possa, através dessa reflexão, assim como eu, ser edificado e ser abençoado. O tema que nós vamos falar hoje, Gisela, que está aqui, ela disse que vai ser bombástica, que vai ser uma live tremenda, e eu concordo com ela. Esse final de semana foi um final de semana bem assim, desafiador para mim, né? Porque foi o aniversário do meu netinho de 2 anos, o Theo, que tá lá nos meus stories, e todo mundo sabe que eu falo muito de valores e de propósito de vida, e um dos meus valores, digamos assim, master, é a minha família, e foi muito prazeroso poder contribuir, participar dessa festinha, mas isso acontece que toma tempo, e eu não tinha ainda conseguido parar para orar, para pensar no tema da live, que é uma coisa que eu faço sempre, e mando para quem prepara aí as minhas chamadas, para que ele possa fazer. E ele me mandou uma mensagem na sexta-feira, e na sexta-feira foi um dia muito desafiador para mim. Por quê? Porque eu tô tomando um antibiótico e eu tava muito ruim, com muito mal-estar, passando mal, fraca. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser a festa e a live? E aí ele me perguntou se eu já tinha o tema. Eu falei para ele, não tenho. Não tenho, porque eu não tô me sentindo bem, mas Deus vai me restaurar. E verdadeiramente Deus me restaurou na sexta-feira. Alguns amigos meus do grupo de crescimento que eu participo fizeram uma videochamada, exerceram em mim o amor, a autoridade que a gente tem pelo nome de Jesus, e ministraram sobre a minha vida, e eu acordei no sábado bem, para preparar todo, apesar de ser contratado, você tem que estar envolvido nisso. E aí, meia-noite, quando eu cheguei para deitar, as crianças dormiram aqui, eu falei, Deus, eu não fiz a live. Eu não montei ainda. E aí eu orei e falei, Espírito Santo, não é mais para mim, é contigo. Me ajuda, me dá um tema, porque eu sempre oro e Deus sempre fala ao meu coração. E eu pesquisando algumas coisas, principalmente dos meus planos bíblicos, eu cheguei novamente em alguém que eu amo, que é a Joyce Meyer. E aí tinha um livro dela, muito importante, eu gravei o nome aqui, e ele estava lá, fichado num tema. Conversa franca sobre o medo, né? E eu olhei para aquilo e falei, é isso.
eu vou falar sobre medo. Porque assim como lá atrás, quando eu falei da inveja, né? Todos nós, na live passada, nós já vivemos os dois papéis. Todos nós, mesmo aqueles que nós nos sentimos mais fortalecidos, passamos por episódios que podem nos trazer apreensão, podem nos trazer preocupação e podem detonar em nós o mecanismo do medo. Nós acabamos de sair de uma situação assim e ainda estamos muitos de nós dentro dela. Durante 2 anos nós convivemos diariamente com apreensão e com o medo, porque nós estávamos dentro de uma pandemia, vivendo uma situação de preocupação que mesmo cada um de nós, espiritualizado ou não, nós não sabíamos o que ia acontecer conosco, porque a gente não sabia se ia contrair esse vírus maldito. Todos nós, em alguns, contraímos, alguns que não contraíram lá, contraíram agora, mas nós estamos dentro desse cenário. E é óbvio que isso traz para nós apreensão e o medo do amanhã, o medo da doença, o medo da morte. Muitos de nós vivemos, quando contraímos a doença, eu fiquei doente em agosto de 2020, no auge da pandemia. E é óbvio que você se preocupa, você fica angustiado, você não sabe o que vai acontecer, nem vacina tinha. Mas eu tinha uma promessa. Eu tinha uma promessa sobre a minha vida, que foi uma promessa que Deus me deu na hora que eu estava saindo do meu trabalho, já consciente, sem ter feito PCR, que eu podia estar com Covid. Deus usou uma pessoa próxima a mim, um médico. Ele orou por mim e ele disse: olha, você vai para casa, mas nem cheiro de fumaça vai ficar na sua roupa. Você vai passar por um vale, mas Deus está contigo. Eu me agarrei naquela promessa. E se você perguntar para mim o que foi aqueles 14 dias sem vacina, só tomando a medicação, o que aquilo representou para mim, eu posso te dizer que foram um dos melhores momentos da minha vida, porque Deus me levou para dentro dele e eu estive acompanhada durante aqueles 14 dias pela presença do Espírito Santo de Deus, tomando café comigo, passando o dia comigo. Eu fui guardada dentro dele. Então, isso eu vou falar hoje, como é que a gente vence o medo. Eu quis contextualizar, porque você pode dizer assim: eu nunca passei por isso. Pode ser que você não tenha passado como alguns passam, consumidos pelo medo, mas você já pode ter tido apreensão. E eu costumo dizer que existem 2 tipos de medo. A Bíblia fala disso, né? Quando a Bíblia fala que Jesus está falando com os discípulos e ele diz que eles precisavam ser prudentes como as serpentes, ele está dizendo que eles deviam se preocupar, eles deviam ter uma certa preocupação que os livrasse do mal. Isso se chama prudência. Então o medo, lá no início, quando você se preocupa se você vai tomar uma decisão, se você vai fazer alguma coisa, e você pede a Deus que te guarde, você pede a Deus que te dê sabedoria, ou você começa a estudar sobre aquele assunto, você tem que tomar uma decisão, você tem que assinar um contrato, e você fica um pouco apreensivo, e você vai estudar sobre aquilo, você vai ler, você vai se inteirar, você está sendo prudente. Isso é uma fase, vamos dizer assim, do medo, que não é ruim. Você ser prudente não é ruim. A Bíblia fala que você tem que ser prudente. E onde é que as coisas começam a complicar? Eu gosto muito de trazer algumas definições, né? E quando a gente fala de medo, o dicionário, a psicologia diz o seguinte, que o medo é antecipar, ou seja, é um tipo de ansiedade, uma coisa ruim e ficar preocupado com ela ou com outra pessoa. Isso daí é que começa, vamos dizer assim, a origem, a raiz do medo. Ele é útil? Sim. E quando que isso é útil? Essa antecipação, essa preocupação, como eu falei, quando ele serve de aviso, que é um instinto que nos protege das coisas perigosas. Você às vezes está pensando em tomar uma decisão, alguém te ofereceu
uma sociedade, alguém te chama para alguma situação e você não conhece aquela pessoa direito, aquilo que eu falei lá no início, você vai pedir, vai estudar sobre aquele assunto, vai analisar se aquela conhece aquela pessoa, vai consultar outras pessoas, vai consultar um amigo, vai consultar a Deus. Isso é um aviso que starta dentro de você. E eu digo que essa intuição, no início, ela vem do alto. Todas as vezes que você está para tomar uma decisão difícil na sua vida e uma luz se acende internamente dentro de você, não despreze essa luz. Bom dia para quem está chegando agora, Alan, e todos que chegaram depois aqui que eu abri a live. Não despreze esse aviso, essa luz que se acende. Eu costumo dizer que esse aviso, essa luz que se acende dentro de você é o Espírito Santo te dando um alerta. E essa intuição, que a gente chama de intuição, ela é importante para o teu processo, às vezes, de você tomar uma decisão equivocada. Ele também é útil quando ajuda a evitar o mal. Ou seja, quando você entrou dentro de uma situação, você trouxe para a tua vida alguém e começa a olhar o comportamento dessa pessoa, seja um amigo, seja um relacionamento, seja um ambiente de trabalho, algum convite que você aceitou, e você começa a olhar para aquela situação e olha para as consequências sobre uma atitude que você tomou ou que você vai tomar. Essa preocupação, essa prudência, esse sentimento que te dá de vamos dizer assim, um medinho, ele é importante para te proteger das coisas erradas. Então, ele é útil nesse sentido. Em Provérbios 3:18, a gente diz o seguinte, Salomão diz, temer o Senhor e odiar o mal. Ele começa esse versículo em Provérbios 3:18, o seguinte, teme o Senhor e odeia o mal. Então a Bíblia nos manda a gente ter prudência, que é já um medo evoluído, vamos falar dessa maneira. Uma terceira forma de que o medo é útil, quando ele nos leva a Deus. Como assim, Faiga? Quando o medo é muito e a situação está fora do controle, você já está envolvido pela preocupação, pelo medo, aquilo se tornou numa ansiedade, aquilo está te angustiando, você está dentro de uma situação, você não sabe como sair dela, você não tem mais saída, você está doente, você está diante de um diagnóstico, que é um diagnóstico ruim, você está com medo, e aí você sabe que aquilo está fora do seu controle. Aí o que você faz? Você se apega a Deus, você confia em Deus. Então, nessa hora, ele é útil. E quando é que ele é ruim? A gente já viu quando ele é útil. Quando é que ele é ruim? O medo, ele é ruim quando ele te paralisa. Eu nem estou falando ainda do aspecto da espiritualidade. Eu estou falando do aspecto emocional. Quando ele te paralisa, quando ele te impede de tomar decisões, quando você está consumido por essa preocupação que antes era uma prudência e agora ela te consome, ele é ruim, porque ele não te impede, ele te impede de crescer, ele te impede de evoluir, tá? Quando ele é ruim? Quando ele te leva a más condições. Como é que é isso? Me levar a más condições. Quando você tem tanto medo de uma determinada situação, tanto medo de tomar uma decisão, tanto medo diante de uma incerteza, de um diagnóstico, de um convite que você recebeu, que você distorce a realidade. Quer ver um exemplo disso? Existe uma passagem na Bíblia que está em 1 Samuel 15:24. Saul era um rei que não foi escolhido por Deus, mas foi escolhido pelo povo. Mas Deus honrou o povo de Israel e Samuel ungiu a Saul rei. Mas Saul, eu já falei sobre isso aqui, diferente de Davi, ele não tinha o seu coração firme em Deus. Ele se deixava levar pelas circunstâncias. E um dia, depois de uma determinada vitória,
Samuel diz assim para ele. Samuel, ele era o profeta e ele era o sacerdote daquela época. Olha, você vai ficar com o povo aqui descansando, que eu tenho que cumprir uma determinada missão e um propósito, e vocês vão me aguardar, porque naquela época o povo marchava e participava de pelejas e vitórias, ia o rei que representava o povo, olha que coisa interessante, e o profeta, ele ia como sacerdote representando a presença de Deus naquela batalha. Só que o sacerdote disse para ele, aguarda, e ele ficou aguardando. O povo começou a cobrar. Por quê? Porque Samuel não voltava. O povo começou a ficar nervoso e o povo disse o seguinte, olha, ele não vai voltar. Você começa, a história se repete, gente. A história sempre se repete. O povo diz para ele assim, vamos queimar aqui uns bois, vamos imolar uns bois e vamos prestar culto a Deus. Olha só, eles não levantaram nenhum altar estranho. Eles estavam teoricamente fazendo a vontade de Deus fora do tempo do que Deus mandou. E quantas vezes a gente faz isso? Fecha aspas aqui. Eles não fizeram bezerro de ouro, não levantaram uma cobra no meio do arraial como Israel fez lá atrás. Eles simplesmente desobedeceram o que o sacerdote falou, que era para eles aguardarem e descansarem. Mas eles entenderam que era na força do braço deles que eles podiam mover a mão de Deus. E eles começaram a prestar sacrifício. Eles queimaram incenso de que maneira? Sacrificaram animais e queimaram a Deus e tomaram o lugar de Deus. Saul tomou o lugar de sacerdote. Ele era o rei. Ele tomou o lugar do sacerdote. Quando Samuel chega, essa passagem é incrível. Se você tiver tempo depois, lê 1 Samuel 15. E ele olha aquilo tudo, ele vai direto em Saul. E ele pergunta o que é que ele fez, se ele tinha mandado aguardar, se Deus tinha pedido que eles descansassem e aguardassem. E aí olha o que Saul diz, o medo. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha quanto o medo distorce a realidade e leva você a tomar decisões em nome de Deus que Deus não te mandou fazer. Eu nem ia falar isso, mas Deus está me mandando falar isso aqui agora. Terceira coisa, quando o medo te causa desespero, você já saiu da prudência, você já ficou paralisado, você já distorceu a realidade e agora você entrou em desespero. E o que significa isso? Quando a gente entra em desespero, a gente esquece de Deus e destrói a esperança. Quando a gente entra em desespero, grava isso, a gente esquece de Deus e a gente destrói a esperança, que é aquilo que nos move. E quando é que a gente é livre do medo? Agora eu vou entrar no vencendo o medo. Se você sente, seja bem-vindo aí quem chegou agora, se você sente que perdeu algumas coisas em sua vida, Deus hoje quer te ensinar a lidar com esse medo daquilo que você perdeu e superar esse medo e começar a viver a vida abundante que Deus planejou para mim e para você. Então vou repetir. Como é que eu me livro do medo? Se você sente que perdeu alguma coisa em sua vida, Deus quer te ensinar hoje a lidar com essa perda, a superar isso que você perdeu e começar a vida abundante que Ele planejou para você agora. Como é que a gente vai fazer isso? Quem não estava aqui no início da live, eu citei que eu estou baseada num livro chamado Conversa Franca sobre o Medo, da Joyce Meyer. Se você tiver interesse depois de ler esse livro, ele é maravilhoso. E aí a gente vai começar a entender quais são os mecanismos e as ferramentas que você pode usar para você minimizar, superar e se libertar do medo. Um dos grandes benefícios
que Cristo nos deixou foi a liberdade do medo. Ele diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, que deu o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, esse é o verdadeiro amor. Existe em Tiago, eu vou ler no final, uma carta do irmão de Jesus, Tiago. Ele diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque no amor não há medo. Ou seja, em Deus a gente não precisa ter medo, porque Deus nos deu Jesus e nos libertou do medo. Mas mesmo assim, se eu sentir medo, porque é assim, a gente teve 2 anos de incertezas dentro de uma pandemia, e muitos de nós, e nós somos humanos, e isso daí é real. Você não pode apartar uma coisa que você está sentindo e dizer que não está sentindo, porque você esconde para debaixo do tapete. Então você tem que encarar o que você está sentindo, encarar esse sentimento e vencer em Deus. Então olha só, se você está mesmo assim, sente medo, o que eu quero te dizer? Você pode ter certeza e saber nessa hora, que eu costumo dizer que quando, diante de uma apresentação, diante de uma palestra que vai fazer, diante de um projeto que você vai defender essa semana, é óbvio que você vai sentir, a gente costuma dizer, as borboletas no estômago, e vai sentir ansiedade, e vai se sentir medo. Mas eu costumo dizer, mesmo vai com medo, mesmo com medo vai. Mas sabemos que eu posso ir em frente e agir. Sabe por quê? Que eu posso sentir que eu posso ir em frente e agir, mesmo que eu esteja lá na fase do desespero, quando a esperança foi destruída, porque eu quero te dizer que Deus está comigo e com você para nos proteger. Ele nos ajuda e está à nossa frente para nos proteger, para lutar a batalha por nós e pelos outros e nos livrar dela. Ele nos faz passar pelas adversidades de forma vitoriosa. E eu quero agora compartilhar com vocês alguns textos que deixam isso muito, muito, muito claro. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você, que diz que nós podemos viver de uma forma vitoriosa e sermos fortes nele, no poder da força de Deus, ele está, eu vou anotar aqui, em Deuteronômio, aí, Deuteronômio 31, 6. É um versículo, mas um dos versículos mais poderosos com relação a você ter certeza que mesmo você vivendo uma situação, ou se você está vivendo essa situação agora, se você convive com as situações que possam te trazer esse sentimento de medo, de preocupação, que é real e que a vida nos leva a isso. Nós, durante 2 anos, fomos vítimas dessa incerteza, e é natural que algumas sequelas tenham ficado e tenham deixado marcas na nossa alma. E Deus conhece isso, e Ele sabe disso, e Ele não está mandando você se apartar disso. Ele está dizendo que Ele vai entrar nisso com você. E olha o que Ele diz em Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Deles aí é da preocupação, da situação ruim, da doença, da enfermidade, da falta de dinheiro, da falta de emprego, da perseguição no trabalho, da perseguição na vida familiar, seja lá o que você está vivendo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Essa palavra Ele deu a Israel quando eles estavam prestes a cruzar o Jordão,
Moisés já tinha morrido, Josué era um líder ainda jovem, e eles estavam, a geração toda que saiu do Egito já não existia. Os filhos daqueles homens e mulheres iam viver uma vida que eles não conheciam e serviram a um Deus que eles aprenderam a conhecer durante as adversidades do deserto. E esse Deus diz isso para eles, e hoje, porque Deus não muda e a sua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é imutável, assim como Deus está te dizendo a mim e a você: ser forte e corajoso, não tema nem te atemorize diante de qualquer circunstância, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é que vou com você. Não vos deixo nem vos desamparo. Uma outra palavra, eu coloquei. Gente, agora que eu coloquei aqui, que eu vi que eu coloquei o tema da live equivocado. Deixa eu fixar isso aqui. Eu tava ainda lá na vibe da inveja, hein, gente. Era aí que eu vou fixar esse aqui agora, tá? Esse aqui, desculpem. Ainda bem que eu olhei. Agora existe uma outra passagem que eu amo, que quero ler para vocês, sobre o medo, que é o Salmo 23, que eu já fiz inclusive uma live sobre isso que está gravada. O Salmo 23, 4, que eu amo. Você está preocupado, você acordou angustiado, você não sabe, Fag, eu não sei orar, nem conheço isso, eu passei por aqui, estou ouvindo sua live, mas não tenho essa intimidade com Deus. Não precisa. Abre sua Bíblia, lê o Salmo 23 todo, que a gente chama do Bom Pastor, e você vai ser restaurado através da leitura desse Salmo como se fosse uma oração. E olha o que diz o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então não existe lugar, não existe vale por onde você ande que Deus não está com você. E finalmente, eu quero, pra gente orar, quero ler com você 1 João 4, 18. Vou botar até aqui, ó. 1 João 4. Bom dia para quem chegou agora. Deixa eu acenar aqui. 1 João 4, 18 diz o seguinte. Eu comecei essa live falando que Deus nos liberta do medo pelo amor dele, porque Deus é amor. Isso até as criancinhas cantam, Deus é amor. Então olha só o que 1 João fala. 1 João 3, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas eu quero que você fique com a primeira parte, que é o verso 18 do capítulo de 1 João 4, 18. No amor, ou seja, em Deus, em Cristo, não existe medo. Antes, o perfeito amor, porque Ele é o perfeito amor, Deus é o perfeito amor, lança fora todo o medo. Então, o que Deus está te dizendo aqui, a mim e a você, através da palavra dele? Que você não precisa se atemorizar, porque é Ele quem caminha contigo. Que mesmo que o teu vale esteja na fase do desespero e que o teu vale seja considerado o vale da sombra da morte, Ele está dizendo que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está contigo. E agora em 1 João 4,18, ele está dizendo que o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Então prestem atenção. Você vai dizer o seguinte: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Deus é um Deus de princípios. Você vai dizer: eu tenho uma declaração sobre a minha vida, que o verdadeiro amor, que é Deus e que está em mim,
ele lança fora todo medo. Então, você vai dizer, hoje, esse medo vai ser lançado de mim. Hoje, essa preocupação, que antes era uma prudência, e hoje, através de uma ansiedade angustiante, toma conta da minha vida, vai sair de mim. Porque eu vou descansar como Saul não fez e aguardar em Deus. Por quê? Porque a gente leu em Deuteronômio que existe uma promessa. Ele disse, não te desampararei, não te deixarei, caminharei contigo. Então, finalizando aqui a nossa live de hoje, eu quero orar por você. Se você tem andado preocupado, se você tem andado ansioso, se você tem tido uma certa angústia diante de uma situação, se você está vivendo essa preocupação por conta de um quadro de diagnóstico ou de uma situação que você está vivendo no trabalho, ou da falta do trabalho, ou das adversidades da vida, coloca aqui, ó, a mãozinha levantada, o eu, que a gente vai orar juntos. E eu vou declarar que você, ao terminar essa oração, todo o sentimento do medo vai ter saído de você e você vai poder viver essa vida abundante que Deus prometeu para mim e para você e que está disponível a cada um de nós nas regiões celestiais. Amém, Keile? Quem mais quer se libertar dessa preocupação, dessa ansiedade? Me deixa saber aqui, põe uma mãozinha. Faiga, eu não tenho nada disso, mas eu quero viver essa vida abundante, eu quero viver sem preocupações. Às vezes eu me preocupo em demasia. Me deixa saber, põe aqui um joinha, levanta aqui a mão para que a gente possa estar orando juntos. Amém, Alain, amém. Porque quando se você tivesse junto comigo dentro de um auditório, numa área, você ia estar publicamente expondo o seu medo para que ele possa ser derrotado pelo poder de Deus. Então é muito importante que, se você não quer colocar aqui, mas que você declare aí onde você está. Se você está no trabalho, vai ali no banheiro rapidinho e diz, eu declaro que eu tenho preocupação em excesso, eu tenho medo e hoje eu vou me libertar desse medo, porque Deus, a Faiga vai orar, o Espírito Santo vai entrar, vai agir, vai me libertar dessas cadeias que tem me amarrado, que tem me trazido preocupação, dessa enfermidade que eu estou vivendo, dessa situação que eu estou vivendo. Amém? Então vamos orar agora. Quem está preparado aí para ser liberto de todas as preocupações, dá aqui um eu, glória a Deus, amém. Coloca alguma coisa aqui, gente. Se manifesta para que Deus possa operar na tua vida. Amém? Eu vou orando e você vai colocando aqui, ó. Se você está no trabalho, se você está no ônibus, amém, Nileuza. Se você não pode fechar os seus olhos, não tem importância. Se você está de fone, se concentra aqui no som da minha voz. Se você pode fechar os seus olhos, amém, tá bom? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço porque Tu és grande, porque Tu és poderoso, porque Tu és forte e porque acima de tudo a Tua palavra é fiel para cumprir o propósito ao qual ela foi destinada. Eu te louvo, Pai, porque aquilo que começou de uma maneira muito simples, de uma maneira pequena, de uma maneira suave, que foi essa live para trazer um assunto tão complexo e espinhoso, ela se agigantou pela força do teu poder, porque nunca é sobre mim, é sempre sobre ti. É o teu Espírito Santo que move, Pai. Você trouxe aqui quem precisava ouvir e eu quero declarar agora, na vida dessas pessoas inicialmente, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero declarar agora que esse espírito de medo que tem tomado conta da vida dessas pessoas que estão presentes aqui, que foi muitas das vezes sem elas conhecerem, sem saberem, incutido dentro deles ainda na infância, eu quero te dizer que toda maldição sem causa não se cumpre. Por isso eu te ordeno, bate em retirada, solta, liberta, porque a palavra de Deus diz que aonde o amor entra, aonde Deus entra, o medo não pode ficar. Aonde o Deus entra, a liberdade do Espírito para que ele possa agir. E eu declaro essas pessoas que estão aqui livres
de todo espírito de medo, de toda preocupação, de toda ansiedade. Pai, eu quero te pedir também por aqueles que vão ouvir essa live a partir de quarta-feira, através da Rádio Consciência FM, e que se sentiram conectados, sentiram que essa live era para eles, Pai. Que em nome de Jesus tu possas agir de maneira sobrenatural, porque tu és atemporal. Que o Espírito Santo possa falar ao coração deles e eles possam entender que em Deus não existe medo, porque Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então que toda preocupação, todo medo seja lançado fora da vida dos ouvintes da Rádio Consciência FM e eles sejam transformados de glória em glória para a honra do teu nome. E agora eu te peço, Pai, por aqueles que chegarão depois, que ouvirão essa live ainda hoje, mais tarde, que ouvirão essa live que vai ficar deixada aqui por 1 dia e meio no meu Instagram e depois no meu canal, que eles também sejam impactados pelo poder da tua palavra, porque é a tua palavra que cura, liberta e santifica. Senhor, em nome de Jesus, eu também abençoo esses, que em nome de Jesus eles possam ter a consciência plena, que o Espírito Santo possa entrar dentro do coração deles e eles entenderem essa verdade, que o Senhor caminha com eles, que não os deixará, que não os libertará, que os libertará, que não os abandonará. Senhor, que em nome de Jesus eles possam compreender que Deus é amor e que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Que o espírito de medo que os perseguia possa ser lançado no abismo e que eles possam, na autoridade do nome de Jesus, gozar da plena liberdade e do conhecimento de Deus, gozar do privilégio de saber que o bom pastor não abandona suas ovelhas, que mesmo andando pelo deserto, que mesmo andando pelo vale espinhoso, vale da enfermidade, vale da doença, vale da preocupação, vale da desesperança, vale da falta de trabalho, vale das decisões que precisam ser tomadas, vale dos relacionamentos tudo isso se cala diante do poder do nome de Jesus. Por isso eu declaro que em nome de Jesus, todas essas pessoas são livres. Livres. Eu declaro agora uma palavra liberada no mundo espiritual sobre eles, que eles serão livres pelo amor, livres para viver uma vida de plenitude e de abundância na presença de Deus. Eu abençoo a semana de cada um, eu abençoo a semana dos que aqui estão, para que eles possam viver uma semana abençoada. Guarda-os de todo mal, guarda as suas famílias, guarda a mim, guarda a minha família, guarda-nos através do poder do teu sangue, do nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês de maneira sobrenatural. Os que chegaram aqui ainda para a oração, que bom que você chegou, que bom que Deus te abençoe. Se essa live foi importante para você, compartilha, passa aí para alguém, ela vai ficar gravada até quarta-feira no meu Instagram. Se você não conhece o meu canal no YouTube, me segue lá, que Deus possa te abençoar. Todas as lives que eu fiz estão lá e que você possa ser abençoado através da palavra de Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Eu vou tirar os comentários aqui rapidamente. Para quem quiser fazer uma foto, me marcar, dizer como foi importante para você essa live, eu vou postar, vou te repostar e vou te agradecer e que você possa ser verdadeiramente viver a liberdade, porque foi para a liberdade que Deus te chamou. Foi para viver em liberdade que Deus te chamou. E eu creio que todas as cadeias foram quebradas hoje pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Uma semana ricamente abençoada para vocês. Para os que eu vou encontrar daqui a pouco, até daqui a pouco.